Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista à Folha e disse algumas coisas importantes. Vamos lá, vai lá. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, presidente do TSE, também concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, indagado sobre críticas que tem recebido de familiares de pessoas processadas e de alguns advogados. Ele afirmou o seguinte: eu recebo críticas com toda tranquilidade. As críticas construtivas serão analisadas, as críticas destrutivas serão ignoradas. Lamentavelmente, hoje, pelas redes sociais, nós temos 99,99% de críticas destrutivas, agressões pessoais, ameaças. E as pessoas têm que entender que quem cometeu um crime não é porque é de classe média que não vai ser processado, condenado ou preso. Essas pessoas que hoje criticam o sistema penitenciário, e têm razão em criticar, o sistema penitenciário precisa evoluir, nunca se preocuparam com os 700 mil presos brasileiros. Aliás, alguém disse isso aqui uma vez nesse programa, né? Ou não? Alguém disse isso aqui, não, Larissa? Você lembra? Porque assim, os patriotas presos, as faltas de condição. Não, eu defendo que todo mundo seja absolutamente bem tratado. Agora, e ele falou 700 mil, são mais. 800 mil alguma coisa. É que aqui ele deve estar se referindo apenas à questão do sistema penitenciário propriamente. Também tem as prisões, as cadeias. Muitas vezes verdadeiras pocilgas. E eu nunca vi ninguém reclamar. Esses patriotas descobriram o direito dos presos agora. Até porque, Larissa, o próprio ministro lembrou que a perspectiva dessa turma era outra. Não? O que ele disse? Vai lá. Ainda se referindo às críticas que recebem de alguns setores, o ministro observou que muitos dos que agora reclamam defendiam teses verdadeiramente fascistas sobre os milhares de presos que há no Brasil. Ele disse: enquanto não havia gente ligada a essas pessoas, principalmente uma classe média do interior dos vários estados, elas tinham bordões, eu diria, fascistas em relação àqueles que cometiam crimes. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo, como devido processo legal, direito a advogado, direito a um julgamento por 11 ministros. Não sou eu que julgo sozinho. Todas as minhas decisões são levadas a referendo do Supremo Tribunal Federal. Uma condenação só existe se houver maioria no STF. Esses que foram condenados por ampla maioria no STF. E não é? Vocês já imaginaram se os mais de 800 mil presos no Brasil tivessem direito a um julgamento como tem esses do STF? Com todas as garantias? Ou se tivessem presos como ficaram aqueles do 8 de janeiro, com aquelas condições? Alguns se dando ao luxo de reclamar que não comiam aquele tipo de comida? Não é? Agora, tem uma outra falácia que fica aparecendo, e também isso não se está sendo dito com clareza, que esses condenados a 17 anos vão realmente ficar 17 anos atrás das grades. Olha aqui, eu digo, infelizmente não. Porque os crimes foram muito graves. Mas não ficarão. Porque tem a progressão da pena. E outra coisa, Ivolio Bene, você vai ver que nesse caso ninguém vai reclamar da progressão da pena, que uma das coisas que a direita adora fazer é reclamar de progressão de pena. Sim. Não é? Tá vendo? Foi condenado, depois de não sei quanto tempo saiu. Os golpistas também sairão. E nesse caso, ninguém vai reclamar da progressão. O que foi que disse o ministro sobre esse particular? Vai lá.
Ele disse: as penas são elevadas porque os crimes foram gravíssimos. Não foi o único crime, são 5 crimes. Quando você soma apenas desses 5 crimes, obviamente é elevada. As penas poderiam chegar a mais de 40 anos, quase 50 anos, se fossem as penas máximas. As maiores até agora foram 17. Só que, isso é muito importante salientar, por uma previsão da legislação brasileira, as pessoas só vão ficar presas em regime fechado 1/6 da pena. Ou seja, não chega a 3 anos, 2 anos e 8 meses. Vários já estão presos há quase 1 ano. E, portanto, esse tempo que estão presos, né, se desconta do total. E, portanto, 3 anos, considerando os crimes que cometeram, não, as condenações, na verdade, são leves. Poderiam ser condenados a muito mais. Aliás, já lembrei aqui, somando as penas todas pelo topo, passa de 50 anos. Então vamos parar de onda. E os bolsonaristas estão fazendo aí um escarcéu, porque um dos presos teria tentado suicídio, foi impedido pelos agentes penitenciários, né? Não vou falar o nome aqui, embora esteja por aí, mas eu não falo, né? É uma questão que eu considero ética. O culpado é o Alexandre. Não, vocês imaginem se os mais de 800 mil presos em condições muito piores do que as deste senhor tentarem se matar e se isso fosse pretexto para deixar a cadeia. É preciso ver as condições em que ele está e tudo mais, mentais, etc. Mas tentativa de suicídio não é razão para deixar a cadeia. Porque não pode ser ele decidindo se matar ou não que vai determinar se vai ficar preso ou não. Como diria o filósofo Camus no livro O Mito de Sísifo, o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria. A pessoa decidir se quer continuar viva ou não. Momento cultural. E isso é uma decisão dela, né? Espero que não faça. Recomendo que não faça. Mas isso não tem nada a ver nem com as condições em que está preso, nem com a justeza ou não de estar lá. O Alexandre não tem nada com isso. E recomendo vivamente, se pudesse, recomendaria que o cara não fizesse isso. Mas também isso é com ele. Não é mesmo?